Olá, está no ar o programa Fala Vereador, um dos primeiros programas Fala Vereador desse ano de 2021. E nesse momento nós recebemos o vereador Leandro Neves. Vereador, já gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando o nosso trabalho. Muito obrigado. Ok. Vereador, a gente vai começar esse programa, eu falo que é sempre um programa rapidinho, 15 minutos, mas acaba sendo uma extensão daquilo que acontece no plenário, quer dizer, um espaço a mais. Vereador, a sua atuação no ano passado foi uma atuação inicial como suplente, apenas um ano, né? Nem chegou a um ano como... Não, chegou a um ano porque foi no ano de 2019, completou um ano aqui na Câmara Municipal, mas um trabalho que requereu muito de vocês que ficaram aqui na Câmara Municipal em função de cassação de vereadores e tudo mais. Você tem como resumir um pouquinho esse trabalho seu no ano passado e que serviu de base até para a sua responsabilidade esse ano? Isso mesmo. Eu tomei posse dia 2 de dezembro de 2019 como suplente e aí já rapidamente fizemos a composição de uma equipe, né, de forma inesperada, juntamos a equipe e traçamos algumas metas e quando começamos a correr atrás das metas, veio a pandemia, tivemos que revisar todo o cronograma de trabalho, né, mas com as metas, os números ainda na busca desses números e com muito trabalho, com a equipe técnica, uma equipe reduzida e técnica, nós conseguimos atingir muitos dos nossos objetivos. Então, nós terminamos o final aí de 12, 13 meses, praticamente, com quase 80 projetos, mais de 1.000 requerimentos encaminhados ao Poder Executivo. Então, nós procuramos trabalhar numa linha de produtividade, de resultado, acompanhando a todo minuto, a todo momento, a gestão do gabinete para dar resposta, para devolver para a população o crédito que nós ganhamos na urna. Esse trabalho técnico seu também refletiu aqui dentro do plenário, né? Com as decisões que foram tomadas no ano passado. Como é que foi esse trabalho seu junto à mesa, diretora? Como que foi, vereador? Isso. No ano passado, eu tive a oportunidade de ocupar o cargo de segundo vice-presidente da Casa. Então, nós participamos de muitas decisões que foram tomadas durante o ano todo, apesar que os vice-presidentes não têm a mesma visibilidade do presidente. Sim. A gente deu a nossa contribuição, né, levando sempre aquela palavra de seriedade no tratamento com o dinheiro público, com o recurso público e, acima de tudo, fazer uma política de forma coesa, de forma equilibrada, de forma coerente, sem fazer a politicagem que nós estamos cansados de ver aí, né, no nosso mundo, no nosso meio político. O senhor tem uma proposta de campanha, inclusive, que elegeu o senhor, que foi a questão da redução redução de custos na Câmara, redução de assessores. O senhor hoje é ordenador de despesa. Como é que fica essa responsabilidade, né? Esses compromissos a assumir, vereador? Justamente. Essa bandeira, a bandeira que eu carrego, é a bandeira da eficácia no tratamento com o dinheiro público. Sim. Então, quando eu trago a proposta da redução de custos, eu trouxe essa proposta de forma invertida. O que é a minha proposta? Eu quero sim reduzir os custos dessa casa, eu acredito que muita coisa pode ser reduzida, mas em contrapartida eu quero trazer qualidade para os departamentos dessa casa, qualidade para os mandatos, qualidade para os gabinetes, sim, para que eles devolvam para a população o que a população espera da atividade parlamentar de um vereador, que nós consigamos fugir do assistencialismo, coisa sim, que isso não é pauta de vereador, e que a gente possa conscientizar a população da forma correta, como a população pode ajudar o vereador, como a população pode servir o Poder Legislativo. A população pode muito ajudar a gente, em vez de criticar, porque nós temos uma herança negativa, sim, ela pode contribuir para que o vereador faça um trabalho de qualidade, de resultado, inclusive na fiscalização, junto ao Poder Executivo. Esse trabalho é muito interessante, mas e quando a população, as pessoas não entendem a função do vereador, né? Porque muitas vezes ela procura o poder público, né? Tentando resolver problemas pessoais, né? Como você acredita que poderia estar esclarecendo isso para a população, vereador? É isso mesmo. Quer dizer, oferecendo mais também, os poderes públicos, como toda a Justiça, o Ministério Público, quer dizer, é uma coisa muito engessada, né?
e aí é difícil você transmitir para a população. Na verdade, parece que você cria um rompimento de relação, né? Como é que fica essa situação? Justamente, é um trabalho a longo prazo. Essa nova conscientização da população, nós precisamos fazer o trabalho imediato agora com os adultos, mas eu não tenho dúvida que nós precisamos partir para a base, Sim. tratar bem a base nas escolas, no ensino fundamental, no ensino da educação infantil. Por isso que eu sou defensor, né, de matérias, como algumas escolas particulares já têm, de educação financeira, escolas particulares já têm, na rede pública ainda não, nós vamos brigar por isso. A própria matéria do direito na escola, a criança pode começar a conviver, conhecendo quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, né, de forma pedagógica, de forma animada. Sim. Assim, a criança ela vai começando a entender o que é a forma correta de qual que é a função de cada um dos 3 poderes constituídos na nossa República. E, junto à população eleitora e madura e ativa, o que nós podemos fazer é conscientizar a população, trazer para a população resultados. O vereador tem que propagar, né, o seu trabalho, e mais do que o vereador propagar, é a própria Câmara Municipal, na nossa cidade aqui em Uberlândia, ela continuar esse trabalho que ela faz de publicizar todos os seus atos políticos, né, os seus atos legislativos, e a população vai começar a entender a função do vereador, o que ele faz, o que dá resultado, o que não dá resultado. Somente dessa forma que a população vai conseguir, no dia da eleição, fazer a melhor opção. E uma coisa que eu sempre falo, eu participei já de 4 processos eleitorais. Hoje, o candidato é que procura o eleitor. Então, a minha visão, acho que tem que ser ao contrário. O eleitor que precisa procurar o candidato ideal. O eleitor tem que começar traçar um perfil. Traçar o perfil, né? O eleitor precisa adquirir uma maturidade, a gente sabe que muitos já têm, né? Mas muito pode ser ainda melhorado. E o eleitor procurar o candidato ideal, o candidato que vai trazer uma resposta positiva, Sim. o candidato que vai produzir mais, gerando um menor custo, e quando eu falo isso é com relação ao poder legislativo, porque é o seguinte, né, nós sabemos da importância desse poder, né, na minha opinião, o poder legislativo municipal, a Câmara de Vereadores, é o principal dos poderes, porque você consegue encontrar com um vereador no supermercado, você consegue encontrar com um vereador na feira, numa quadra de futebol. Agora, você dificilmente vai ver um prefeito num ambiente desse, um deputado, um governador. Então, o vereador ele tem que ser acessível à população, ele tem que falar a língua da população e, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma maturidade de qual é a sua função, para não misturar as coisas. O poder legislativo ele é que absorve, né? Ele está aqui como que tomando e absorvendo tudo que a população começa a questionar, né? A se sentir insatisfeita, né? Ou algum pedido, algum movimento, né? O Brasil vive essa questão de movimentos, né? Desde o ano de 2013, aquela questão do valor da tarifa no Brasil, o Brasil vive muito esse movimento. Vereador, o senhor acredita que... Como é que fica essa situação? Porque muitas vezes a população também não se sente muito representada, ela não se sente ouvida. E isso acontece. Aqui dentro também existem embates para tudo isso, né? Justamente. O ano de 2013 foi um ano divisor de águas, no meu ponto de vista. Vários movimentos foram criados, né? E aquelas manifestações que existiram, muitas delas foram sem bandeiras. Então, foi um despertar na população, Sim. A população entendendo que precisava participar mais, precisava envolver mais. Então, de lá para cá, muitos movimentos foram criados, né? Não vou citar nomes para não cometer nenhum erro, mas vários movimentos foram criados. Eu participo de alguns desses movimentos que têm como finalidade conscientização cidadã, né? Falar sobre cultura cidadã, trazer para o cidadão essa situação do que são direitos, o que são deveres, trazer algumas realidades, o quão é arrecadado de impostos por ano, na faixa de 5 trilhões de reais o nosso país arrecada de impostos, o impostômetro, né? Eu queria até a sua avaliação com relação a como o poder legislativo ele é um poder de tensão realmente, né? Como é que fica essa situação diante de uma pandemia, diante de comércio que se fecha, de escola que não se abre, não é, vereador? E como é que fica o poder legislativo num momento tão delicado? Dentre as várias funções de um vereador, uma das mais importantes do meu ponto de vista, além de fiscalizar, propor leis e legislar, é a função de representar o povo. Essa é uma das funções constituídas de um vereador, de um parlamentar do Poder Legislativo.
Então, cabe a nós, sim, captar essas demandas da população nesse momento de muita dificuldade, vários setores reclamando, alguns reclamam porque estamos abertos em algumas atividades devido à contaminação do vírus, outros reclamam porque estão fechados, que têm que produzir, que precisam gerar renda, emprego, precisam honrar com seus compromissos financeiros. Então, o nosso papel é receber essas demandas, né, e levar para o corpo competente. Hoje, em Uberlândia, nós temos um comitê de enfrentamento. Sim. Mas nós precisamos pegar essa demanda da população, filtrar ela da melhor forma possível e levar de forma consciente, de forma construtiva, para esse comitê, para a pessoa competente, né, o prefeito participa desse comitê, mas quem delibera é um comitê, para que lá a deliberação seja feita com o menor prejuízo possível. Infelizmente, uma pandemia... nós temos praticamente um ano que nós vemos essa realidade, é quase que impossível nós não termos prejuízos. Já está todo sentindo. Já temos muitos óbitos, muitas percas, né? Já quero deixar aqui a todas as famílias que perderam seus entes queridos a minha solidariedade nesse momento, e muitas outras coisas estão sendo prejudicadas, o comércio de modo geral, vários segmentos. Eu estava falando com um empresário do setor de eventos, que ele falou que eles já vivem um lockdown há 11 meses, porque eles já não trabalham há 11 meses, eles já estão em lockdown, né, falando da dificuldade de uma situação do que nós vivemos. Então, é muito difícil, é uma situação muito complicada e, infelizmente, não tem como agradar todo mundo. E uma situação que as decisões, elas acabam fazendo com que grupos com que todos percam de uma certa maneira. Vereador, tenham perdas, né? Vereador, com relação ao seu perfil, a gente falou sobre o perfil, né? O senhor veio na sua última, não a última eleição agora, mas lá no ano de 2014, mais ou menos, foi o ano de 2017, 2019, 20, né? Na sua eleição em 2016, o senhor tinha ali um perfil. No ano passado, o senhor foi suplente. Não é? O senhor acredita que ali o senhor se moldou mais um pouco com relação a depois da política? Ou o senhor continua com o mesmo segmento em defesa? Como que foi essa nova... O que o ano passado te moldou aí, vereador? Com certeza. Aqui a nossa linha sempre foi a mesma, a bandeira que a gente carregou sempre foi a mesma, mas eu não tenho dúvida de que a experiência que nós vivemos no ano de 2020, né, nesses 13 meses de mandato, nos amadureceu muito. Então, nós viemos com uma proposta mais arrojada, né, mais independente, mas quando se fala de política, uma das definições de política que eu gosto muito de falar é que política é a arte de viver em sociedade. Então, a gente vive isso aqui no parlamento. Então, a independência aqui é uma coisa muito difícil, é uma coisa que não consegue avançar. Então, aqui é necessário compartilhar com os outros vereadores as nossas pautas, é necessário que eles entendam, nós precisamos fazer essa articulação, entender também a realidade de cada vereador, de cada representante que está aqui, e eu não tenho dúvida que a gente amadurece, a gente cresce, às vezes é necessário dar um passo para trás, às vezes é necessário dar um passo maior para frente. Então, a visão que eu tenho de amadurecimento nesse primeiro ano de mandato é muito grande, o amadurecimento é muito grande. E a responsabilidade com relação ao ordenador de despesa aqui na Câmara? O senhor já está aí num trabalho de visitas aos departamentos, já vai se completar aí 2 meses, mais ou menos, né? Qual o balanço que o senhor já faz? Eu só acredito que está vindo aí desafios pela frente, porque o Poder Legislativo precisa aí de reformas e toda uma situação aí nessa expectativa. Com certeza. Aqui na nossa Câmara, o cargo de primeiro secretário e de ordenador de despesa, ele acumula essas duas funções. E, para mim, sou do meio da administração, né? Tenho como formação um curso de administração. Eu já percebi algumas deficiências na parte de gestão por parte das mesas presidentes anteriores, cada um com a sua particularidade, né? E essa mesa agora, com a nossa particularidade, nós entendemos que a visita aos departamentos é importante, dar autonomia para os departamentos, né, apresentarem as suas necessidades e as suas oportunidades, o que o departamento pode evoluir, o que o departamento pode atualizar dentro do seu trabalho, na parte de tecnologia, né, na parte, cada um na sua área. O Departamento Técnico Legislativo ele pode crescer muito na sua área de produtividade, de atualização das leis, até na parte tecnológica, com o advento das redes sociais, dos aplicativos, e todos os outros departamentos podem dar a sua contribuição. O que é o meu desejo, o desejo dessa mesa?
Só rapidinho, vocês trabalham, o senhor está em sintonia com o presidente nesse trabalho, Com certeza. nesse planejamento para esses 2 anos aí de mesa diretora, vereador? Justamente. Essa mesa, ela trabalha junta, né? Eu e o presidente ainda mais juntos nesse trabalho. E o nosso objetivo, não é segredo para ninguém, nós já apresentamos para os departamentos, é que essa Câmara Municipal de Uberlândia, que é a segunda maior Câmara Municipal do Estado de Minas Gerais, seja referência em tecnologia, em inovação, em comunicação. Em atendimento à população via uma escola legislativa, quer dizer, oferecendo cursos. A escola do Legislativo está fazendo um trabalho muito importante de capacitação, né, para alguns assessores de todos os vereadores, na verdade, mas alguns optaram por não fazer essa capacitação, para trazer para eles qual que é a real função de parlamentar. E, no segundo momento, nós vamos começar, né, com as atividades voltadas para a população. Vamos retomar o Parlamento Jovem, Sim. mesmo que de forma digital, virtual, porque é o novo normal que nós vemos agora. E outros programas também, a Escola do Legislativo vai trazer para mostrar para a população qual a função do vereador, como que nós podemos capacitar a população também dentro daquilo que nós falamos no início dessa apresentação, que a população seja instruída e informada a melhor forma dela ajudar o Poder Legislativo. E como que a Câmara pode se tornar mais eficiente. Vereador, a gente agradece a sua participação, muito obrigada, já esperamos uma próxima agenda, né? Mas deixando claro aqui que o programa realmente ele é bem rapidinho mesmo, mas te agradecemos, viu? Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição de toda a população de Uberlândia para nos ajudar. O nosso gabinete está de portas abertas, gabinete número 28, né? Visite as nossas redes sociais, Leandro Neves MG, e o nosso gabinete digital, que é o telefone 99891-5470. Okay. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos também a sua participação. Acabamos de falar com o vereador Leandro Neves e agradecemos a você, telespectador. Esperamos para um próximo programa. Muito obrigada.